Conheci o amor entre seus olhares. Você nem se tocou. Estou nos seus braços. Conheci o amor entre seus olhares. Teu sorriso ilumina os meus mares. Perdido em seus braços, a vida é um sonho, navegando por sentimentos que eu imponho. Olhos de encanto eram verdes claros, mas que espanto, o azul dos 7 mares. Teus olhos são faróis, verdes como o mar. Com eles navego em busca dos seus lábios. É sentido em seus braços e no azul dos 7 mares. A paixão é sagrada. A brisa leve traz seu aroma do mar, renascendo em seus seios pelos toques dos seus lábios que não posso evitar. Esse toque suave, eu encontro meu perigo, estou perdido em você. E se a tempestade quiser me levar, eu estou nos seus braços aprendendo a amar. Olhos de encanto eram verdes claros, mas que espanto, azul dos 7 mares. Teus olhos são faróis, verdes como o mar. Com eles navego em busca dos seus lábios. Perdido em seus braços e no azul dos 7 mares. A paixão é sagrada. E em cada onda sinto seu calor. A dança dos ventos é a nossa canção. Um amor profundo como o oceano. Você me leva na valsa da sua sedução. Você desaparece por 8 anos e volta dizendo me amar. E que esta criança é fruto do nosso amor. Estou dançando no seu jogo. Olhos de encanto eram verdes claros, mas que espanto, azul dos 7 mares. Teus olhos são faróis, verdes como o mar. Com eles navego em busca dos seus lábios. Perdido em seus braços e no azul dos 7 mares. A paixão é sagrada. Nos seus olhares encontrei o sol nascer. Nos teus braços me perco, não sei como esquecer. Teu sorriso é luz que ilumina os mares. Em meio às tempestades somos os ares. A brisa leve traz seu perfume a flutuar. Acorda em mim desejos que é difícil evitar. Numa dança suave, toques de sedução. Perdido em você, sou apenas paixão. Olhos de encanto eram verdes claros, mas que espanto, azul dos 7 mares. Teus olhos são faróis, verdes como o mar. Com eles navego em busca dos seus lábios. Vestido em seus braços e no azul dos 7 mares. A paixão é sagrada.
tempestade tentar me levar. Nos seus braços eu aprendo a amar. A dança dos ventos traz sua canção. Um amor profundo, como uma imensidão. E se o tempo quiser nos separar, eu não vou vacilar. Te trago em meu peito, e em cada onda eu sigo perfeito. Os seus olhos me fascinam, seus lábios me dominam, sua pele me prendem, eu estou nas suas mãos. Olhos de encanto eram verdes claros, mas que espanto, azul dos 7 mares. Teus olhos são faróis, verdes como o mar, com eles navego em busca dos seus lábios, perdido em seus braços e no azul dos 7 mares. A paixão é sagrada. Biologia da História. Lucas Martins de Albuquerque, filho adotivo de Alma Martins Albuquerque, foi abandonado pela mãe biológica e sofria agressões pelo pai biológico, até que, por fim, foi adotado. A ação de Alma Martins Albuquerque deu um rumo diferente à trajetória de sua vida. De filho biológico de um caseiro para filho de uma banqueira bem-sucedida, até o amor por uma mulher, Daniela Santos Salmoura. Alma Martins Albuquerque era a ovelha negra da família. Casou-se com um empreendedor, e juntos construíram o Banco Albuquerque. Mas, com o passar dos anos, descobriu a traição do marido Augusto Alves de Albuquerque e foi estrategista, com a ajuda de ninguém menos que William Marconi Leclerc Morrell Bean. Divorciou-se do marido e tomou todas as ações financeiras do banco para si, por ter sido traída, deixando Augusto à miséria. Ela confrontou Edgar da Silva Castro para proteger Lucas e adotou a criança para si, tornando-se uma mãe renomada, além de grande fazendeira e empresária financeira da rede bancária global Banco Albuquerque. Quando ainda jovem, Lucas conheceu Daniela após terminar sua relação com Diara Shoston. Diara, no entanto, não aceitava bem o término do romance. Assim que soube da gravidez de Dani, tomou providências. Ela juntou uma boa quantia em dinheiro com sua amiga Ana Clara Mary Dennis, uma brilhante magnata estrangeira estrategista, para chantagear Dani. Ofereceu uma quantia milionária para que a namorada de Lucas desaparecesse da vida dele de uma vez. Com o objetivo de que Lucas jamais soubesse sobre a gravidez. Diara era estéril e sabia que Lucas sonhava em ser pai, e assim agiu. 8 anos depois, o passado volta a assombrar a vida de Lucas com o reencontro de uma de suas ex-namoradas, Ana Luísa de Oliveira Souza, uma mulher ruiva, atraente, jovem e provocante. Ela retorna à vida de Lucas com uma foto de uma linda bebê chamada Ana Jennifer Salmoura. Os olhos verdes que alternam para azuis são de Dani, e a aparência lembra alguém muito familiar na vida de Lucas. Sim, a criança tem a fisionomia de Sandra Pascoal, uma mulher que abandonou tudo por uma carreira renomada no mundo artístico. E agora? O que você faria se descobrisse que tem uma filha que não cresceu ao seu lado? Se soubesse que 2 pessoas na sua vida tiraram de você o dom mais puro e exclusivo, ser pai ou ser mãe de alguém. Lucas descobre que é pai, após 8 ou 9 anos do repentino desaparecimento de Dani. O que ele deveria fazer?
Ir ao encontro de Dani e confrontá-la, ou ignorar e seguir seu caminho, deixando de lado a existência da criança. O que você faria? O passado volta à vida de Lucas, enquanto Alma multiplica cada vez mais suas ações e passa a conhecer o amor nos braços do enigmático William Marconi Leclerc Moreau Bean, um ex-soldado do exército americano que une parte de suas ações às de Alma, oferecendo-lhe novas oportunidades. E você quer ouvir esta história? Olhos de Encanto, Capítulo 1, Parte 1. Cena 1. Título do tema: A Fúria nos Canais. Crédito: por escritor Jefferson Pires. O sol baiano batia em pontadas vermelhas sobre os canaviais altos, que cortavam o ar como facas afiadas na hora do entardecer. Sandra Pascoal não via mais o caminho. Só sentia a folhagem grossa se esmagando contra seus braços nus, rasgando a pele fina da jovem mulher, que corria como se a morte estivesse a um passo de suas calças rasgadas. Seus pés não encontravam firmeza no chão enlameado das terras da fazenda Albuquerque. A cada passo, a lama arrastava-lhe os tornozelos, como se as próprias terras quisessem prendê-la ali, entregue às garras da fúria que ecoava nos gritos atrás dela. Sandra! Volta aqui, vadia! A voz grosseira do marido reverberava entre os canaviais, acompanhada do som pesado de botas batendo no solo. Ele era forte, de aparência indígena, com ombros largos e mãos que conheciam bem o peso de machados e foices. O caseiro daquela propriedade, homem que ela havia escolhido amar em tempos em que os olhos dela ainda não enxergavam a sombra que ele guardava em si. Sandra não olhava para trás. O coração batia tão forte que parecia roer sua própria garganta. O que havia feito de errado? Apenas tinha mencionado a carta que chegara na manhã daquele dia, o convite de um grupo de artistas que buscavam novos rostos para as telas de um salão em Salvador. Um sonho antigo, que ela guardava como uma chama pequena no peito. Mais adiante, uma clareira se abria entre os canaviais. Ela adiantou o passo, mas seus pés tropeçaram em uma raiz exposta, menos o corpo caiu de bruços na terra úmida, e o cheiro forte de cana verde misturou-se ao gosto de sangue em sua boca. Os passos se aproximavam, rápidos, determinados. Ela girou o corpo para cima, tentando se levantar, mas as pernas tremiam tanto que não respondiam. A folhagem se abriu, e ali ele estava menos silhueta imponente contra o sol poente, mãos cerradas em punhos brancos, olhos escuros como a noite que se aproximava. Mas algo estava diferente nele naquele instante. Um brilho estranho nos olhos, como se alguma força além dele mesma comandasse aquela fúria. Sandra abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O marido avançou sobre ela, e a última coisa que ela viu antes que os canaviais cobrissem a luz do sol foram aqueles olhos escuros que pareciam hipnotizá-la, prendê-la no lugar. E o som de uma foice sendo desembainhada no fundo do silêncio crescente dos campos. As terras da fazenda Albuquerque se estendiam por léguas, com seus canaviais dourados e verdes se misturando a pastagens bem cuidadas, onde rebanhos de gado leiteiro pastavam sob a luz fraca do entardecer. Caminhos de terra batida serpenteavam entre os talhões, cortando por mata nativa e pomares de manga e goiaba, até chegar ao casarão branco, que dominava a paisagem menos construído em estilo colonial, com colunas de pedra, varandas amplas e telhado de telha portuguesa que reluzia como prata sob o sol poente. No centro de um dos caminhos, Alma Martins de Albuquerque cavalgava com porte imponente sobre um majestoso lipizan branco menos animal de pelagem impecável, musculatura definida e postura ereta, típico dos cavalos de equitação clássica europeia, com crina e cauda bem cuidados, passos leves e precisos que davam mostra de sua linhagem pura e treinamento rigoroso. O animal respondia a cada movimento dela com sensibilidade, seus olhos escuros atentos ao caminho que levava em direção ao casarão.
Ela manteve os olhos fixos na construção à distância, mãos firmes nas rédeas, mente focada nos documentos que guardava em uma pastilha de couro presa à sela. Ao chegar à área de parada dos cavalos, ao lado da cozinha de serviço, Alma desceu com agilidade, apesar de vestir um conjunto de linho claro e botas de couro. Um ajudante aproximou-se prontamente para levar o Lipizan ao curral, e ela acenou com a cabeça, caminhando em direção à entrada principal do casarão. Ao entrar na sala grande, com seus móveis de mogno, tapetes persas e paredes revestidas de painéis de madeira, encontrou William Marconi Leclerc Moralbin esperando por ela. O ex-soldado estava de terno escuro, seu porte militar ainda presente mesmo em pé, observando as fitas de filmagem espalhadas sobre a mesa de centro. Trouxe tudo o que combinamos, disse Alma, aproximando-se e entregando a ele mais algumas fitas e um envelope grosso cheio de papéis. As provas estão completas, inclusive as declarações das testemunhas e os registros financeiros que comprovam os desvios. William guardou cuidadosamente os materiais em uma maleta de couro. Já conversei com os advogados. Tudo está em ordem para o processo. Os dois seguiram em direção ao escritório no andar superior, um ambiente amplo com prateleiras repletas de livros e arquivos, uma grande mesa de trabalho de carvalho e janelas que davam vista para toda a propriedade. Alma deixou a maleta sobre a mesa e abriu os documentos, espalhando fotografias e cópias de correspondência sobre a superfície. Augusto vai ter de assinar o acordo, disse ela, sua voz firme e sem emoção aparente. O divórcio será feito em juízo e eu vou tomar posse de todas as ações do banco, da fazenda e das propriedades rurais em Minas Gerais. As provas da traição são incontestáveis. Fotos, mensagens e até depoimentos da própria mulher com quem ele mantinha o caso há mais de 2 anos. William se apoiou na mesa, cruzando os braços. Ele vai tentar brigar, você sabe disso. Ele pode tentar, respondeu Alma, passando a mão sobre os documentos com determinação. Mas todos os bens estão em meu nome ou em sociedades que eu controlo. Ele não terá o que reclamar, além do que eu decidi deixar, e será pouco. Ele escolheu a traição, agora vai arcar com as consequências. A casa do caseiro ficava afastada do casarão principal, em uma área próxima aos curréis e aos galpões de armazenamento. Uma construção simples de taipa e madeira, com telhado de chapas de zinco que rangia ao vento, paredes brancas lascadas e uma pequena varanda onde 3 crianças corriam e gritavam de alegria. Lucas, de apenas 3 anos, corria atrás de uma galinha que saltava pela poeira da chácara, enquanto Leonardo, com 1 ano e meio, engatinhava pelo chão batido, segurando um pedacinho de pão, e Margaret, de 4 anos, tentava arrumar uma coroa de flores silvestres na cabeça do irmão mais novo. O som de suas risadas ecoava no ar, misturado ao latido de um cachorro sem raça que pulava ao redor deles. De repente, Sandra apareceu correndo pela entrada da chácara, seus olhos arregalados, roupa despenteada, cabelos grudados no rosto suado. "Filhos, todos aqui, agora!" gritou ela, com a voz trêmula mas firme. "Precisamos nos apressar, vamos sair daqui, todos juntos." As crianças pararam brincando, olhando para a mãe com surpresa. Margaret pegou Leonardo no colo, e Lucas correu em direção a ela, estendendo os braços para ser pego. Mas antes que Sandra pudesse alcançá-los, a porta da casa se abriu de ponta cabeça e Tião apareceu na soleira menos o rosto vermelho de raiva, mãos cerradas em punhos. "Ninguém vai a lugar nenhum menos", disse ele, sua voz grossa e rouca. "Você pode ir se quiser, mas as crianças ficam aqui. Vão todas pro curral, agora mesmo." Amedrontados, Margaret seguiu com Leonardo no colo, e Lucas deu um passo para trás, fitando o pai com olhos escuros e atentos,
diferentes da idade dele. Não quero ir menos, murmurou ele. Mas Margaret voltou, pegou a mão com força e o puxou para fora da chácara, em direção ao curral de bois que ficava a uns metros de distância. Lá, atrás dos cercos de madeira, as crianças se aglomeraram no canto mais afastado. Leonardo começou a choramingar, e Margaret o abraçou, mas Lucas se afastou, se espreitando por entre as tábuas do cercado para ver o que acontecia na casa. Ele ouviu Tião gritar com Sandra, palavras grossas e ameaçadoras. Se você levar os filhos, eu encontro vocês em qualquer lugar. E não vou só acabar com você, como vou acabar com cada um deles, um por um. Você sabe que eu faço o que digo. Sandra respondeu algo em voz baixa, mas Lucas ouviu o choro que a acompanhava. Depois, viu-a se virando, correndo pela chácara em direção à estrada que cortava a fazenda. Um carro preto, modelo desconhecido, estava parado ali. O motorista permanecia dentro, rosto sombreado pelo para-brisa. Lucas não pensou duas vezes. Ele deslizou por baixo do cercado e correu com todas as forças, gritando ao topo da voz: Mamãe! Mamãe! Tião viu-o e correu atrás, alcançando-o a meio caminho, segurando-lhe o braço forte o suficiente para fazer mal. Lucas lutou, puxando-se para a frente, mas não conseguia se soltar. Na estrada, Sandra parou por um instante, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas, mas depois virou-se e entrou no carro que, em seguida, saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo ao redor. No salão principal do casarão, Augusto Alves de Albuquerque entrou hesitante, seus olhos vasculhando o ambiente como se procurasse uma saída. Já fazia meses que evitava se deparar com Alma, sentindo na pele o peso da raiva dela menos, mas aquela tarde, a mensagem que recebera era clara: comparecer imediatamente, sem desculpas. Ao ver William de pé ao lado da mesa, as mãos cruzadas sobre o peito, Augusto arquejou as costas, tentando manter a compostura. Ele sempre havia temido a inteligência fria de sua mulher, mas com o ex-combatente ali, em silêncio, observando-o com olhos penetrantes, a sensação de apreensão se tornou quase sufocante. Augusto, disse Alma, sua voz calma mas cortante, enquanto ajustava os documentos sobre a mesa de mogno. Sei que você já imaginava que este momento chegaria. Tudo está aqui. Provas de sua traição, dos desvios financeiros no banco, dos acordos secretos que tentou fazer sem o meu conhecimento. Ele deu um passo para frente, tentando falar, mas a voz se perdeu na garganta. Alma, podemos conversar sobre isso. Há coisas que você não entende. Já entendi tudo o que precisava entender. Interrompeu ela, entregando-lhe uma pilha de papéis e uma caneta. Os advogados já revisaram tudo. Você assina o acordo de divórcio, cede todas as suas ações e direitos sobre a fazenda, o banco e todas as propriedades. Em troca, deixo você sair com vida e com a roupa que está vestindo, nada mais. Augusto olhou de Alma para William, que não mudara de posição, mas agora cruzara os braços, uma leve tensão em seus ombros, um aviso claro de que qualquer tentativa de resistência seria inútil. O medo que sempre sentira da mulher se intensificou, misturado à vergonha de ter sido descoberto por completo. Você não pode fazer isso, sussurrou ele, mas a frase soou sem convicção. Posso, e vou fazer, respondeu Alma, firme. Você escolheu trair não só a mim, mas também tudo o que construímos juntos. Agora é hora de pagar por isso. Com as mãos trêmulas, Augusto pegou a caneta. Sentia os olhos de William sobre si, sentia o peso da autoridade de Alma, e soube que não havia saída. Assinou cada um dos documentos, uma por uma, até que a pilha acabou. Quando terminou, Alma acenou com a cabeça para William, que deu um passo à frente. O ajudante já preparou sua mala com as roupas que você trouxe quando chegou aqui, disse o ex-combatente, sua voz baixa mas clara.
Vou acompanhá-lo até a porta. Não há nada mais seu por aqui. Augusto não se atreveu a discutir. Levantou-se devagar, seguiu Welin pelo corredor até a entrada principal, onde uma mala pequena esperava em cima da escada. Ele pegou-a sem olhar para trás, saiu pela porta e foi em direção à estrada, onde um carro esperava para levá-lo embora menos só com o que trazia consigo, deixando para trás tudo que já fora seu. Alma permaneceu na sala, olhando pela janela enquanto a figura do marido desaparecia na poeira do caminho. Fechou os olhos por um instante, depois virou-se para Welin, que acabara de retornar. Está feito, disse ela, com um leve suspiro. Agora podemos seguir em frente. A fazenda Albuquerque se estendia sob o céu já estrelado, seus talhões de cana cortados em linhas retas que pareciam tocar o horizonte. Os galpões de armazenamento refletiam a luz da lua jovem, e nos curréis os cavalos relinchavam baixinho, enquanto o vento carregava o cheiro de terra molhada e café recém-colhido das áreas adjacentes. Longe do casarão principal, na casa do caseiro, a luz de uma lamparina tremia na janela menos ali. Tião ainda segurava Lucas pelo braço, enquanto o menino olhava fixamente para a estrada onde o carro de Sandra havia desaparecido. Solta-me! Gritou Lucas, puxando-se com toda a força de seus pequenos músculos. Eu quero ir com a mamãe. Tião apertou ainda mais o braço do menino, seus olhos escuros cheios de raiva e algo mais, uma tristeza sufocada. Ela foi embora. Deixou você aqui. Agora eu sou quem manda. Mas Lucas não desistia, lambuzando o rosto com lágrimas, mas mantendo a cabeça erguida. Ela não quis deixar. Você a obrigou. Eu ouvi tudo. A voz do menino ecoou na pequena chácara, fazendo com que Tião o soltasse de repente. Ele olhou para o filho com uma expressão estranha, meio de dor, meio de ameaça, mas não disse mais nada, menos virou as costas, entrou na casa, deixando Lucas ali, na poeira, olhando para o caminho vazio. Dentro do carro preto que se afastava pelas estradas de terra, Sandra se agarrava ao encosto da poltrona, olhando para trás até que a fazenda desaparecesse da vista. Ao seu lado, Carlos Bronner dirigia com firmeza, menos homem alto, de pele branca, cabelos louros e sorriso calmo, vestindo um terno claro que contrastava com o ambiente rural. Você fez o que tinha que fazer, Sandra, menos disse ele, sem tirar os olhos da estrada. Os seus filhos estarão seguros. Quando o tempo chegar, você poderá voltar por eles. Ela abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas rolar pelo rosto. Eu não tive escolha, Carlos. Ele ia fazer mal a ele se eu insistisse em levar. Eu sei. Por isso estamos indo para Salvador primeiro, depois para os Estados Unidos. Lá, você poderá construir sua carreira, ser quem sempre sonhou ser. E um dia, seus filhos entenderão. O carro continuou rolando, deixando para trás as terras da fazenda Albuquerque e todos os segredos que ali jaziam. No casarão principal, Alma ajustava as rédeas do seu Lipizan branco, enquanto Welin a acompanhava até o curral. O cavalo relinchava animado, parecendo sentir a vontade de sua dona de voltar a percorrer as terras. A fazenda precisará de alguém para cuidar dos negócios enquanto você se organiza menos, disse William, com um leve sorriso. Posso ficar por aqui alguns dias se precisar. Alma deu de ombros, mas seus olhos mostravam gratidão. Já sei que posso contar com você, amigo. Mas agora preciso estar sozinha por um tempo, cavalgar por essas terras, sentir que tudo está realmente nos meus cuidados. Ela ergueu-se com agilidade sobre o cavalo, ajustando o chapéu sobre a cabeça. Com um leve chicoteio nas rédeas, o Lipizan deu alguns passos, e Alma olhou para William uma última vez, acenando com a mão. Até breve, William, menos disse ela, antes de guiar o cavalo em galope suave pela estrada que cortava a fazenda, desaparecendo entre os talhões de cana sob a luz da lua.
As terras da fazenda Albuquerque se abriam em imensidão que parecia não ter fim, menos talhões de cana alta ondulavam como mares verdes sob a brisa noturna, suas folhas faiscando com o luar que banhava tudo em um manto prateado. Caminhos de terra batida serpenteavam entre pomares de laranjeiras e goiabeiras frutíferas, enquanto ao longe os morros cobertos de mata atlântica erguiam-se como guardiões silenciosos. Nas pastagens, o gado dormia em grupos apertados e o som dos gafanhotos ecoava no ar, misturado ao galope suave do lipizan branco que carregava a alma. O animal deslizava sobre o chão com graça, seus cascos batendo em ritmo constante, cortando o ar com a elegância de sua raça. Do outro lado da propriedade, perto dos riachos que banhavam os talhões inferiores, Tião corria desesperado pela vegetação densa, rastejando por entre arbustos e galhos caídos. Lucas, para com isso, garoto! Gritava ele, mas a voz se perdia na vastidão dos campos. Atrás dele, a pequena figura do menino corria com os pés descalços, pisando em pedra e terra sem sentir dor, só com a certeza de que precisava encontrar a estrada onde sua mãe havia desaparecido. Suas pernas tremiam, mas ele não parava, olhando para trás apenas para garantir que seu pai ainda não o alcançara. Enquanto isso, William Marconi Leclerc Morrowby ajustava o capacete sobre a cabeça e deu partida na sua moto customizada, menos o som potente do motor, reverberou pelo casarão antes de desaparecer na distância. Ele saiu pela estrada principal, acelerando gradualmente, sentindo a brisa noturna bater em seu rosto e arrastar o cheiro de terra e cana pela pele. Os faróis cortavam o escuro, iluminando o caminho que levava para fora das terras da fazenda, enquanto a paisagem corria aos seus lados. Alma continuava cavalgando em direção às áreas mais afastadas da propriedade, onde ficavam as casas dos empregados. O Lipizan respondia a cada movimento dela, galopando com facilidade sobre o terreno irregular. De repente, uma silhueta apareceu na encruzilhada do caminho, um cavaleiro sobre um animal castanho forte que parou de imediato. Dona Alma! Chamou a voz do homem que se aproximou devagar. Era Pedro, o capataz, com seus cabelos grisalhos e rosto marcado pelo sol e pelo trabalho nos campos. Preciso falar com você. Aconteceu algo na casa do caseiro Tião. Alma puxou as rédeas, fazendo seu cavalo parar. O que houve, Pedro? A mulher dele, Sandra, foi embora. Deixou os 3 pequenos para trás. Agora o Tião está bravo da vida e o menino Lucas fugiu dele. Estão por ali nos fundos, perto do riacho, explicou ele, apontando com a cabeça para a direção onde se ouvia o som distante de gritos. Sem perder tempo, Alma apertou as pernas contra o flanco do Lipizan. O animal partiu em galope forte, direto para os fundos da fazenda, enquanto Pedro seguia atrás dela em seu cavalo. A paisagem passou em disparada menos canaviais, pastagens, curréis, e ao longe, ela avistou 2 figuras se movendo pela beira do riacho, uma grande correndo atrás de uma pequena, mas ainda não conseguia distinguir quem era quem. Enquanto isso, pela estrada que ligava a fazenda à cidade, o carro de Sandra e Carlos avançava sem parar. O paisagem rural dava lugar a povoados pequenos, e ela olhava pela janela com o coração apertado, tentando não pensar no que deixara para trás. Ao mesmo tempo, Augusto caminhava solitário pela beira da estrada, sua mala pequena na mão, a roupa enrugada e o rosto marcado pela vergonha. O ônibus passou e parou ao seu lado, mas ele acenou com a cabeça negando, preferindo seguir a pé por um tempo, deixando para trás cada centímetro das terras que já fora seu. William, na moto, cruzava a ponte que dava saída para a rodovia principal. A brisa batia forte em seu rosto, e ele ajustava a direção com firmeza, deixando os campos da fazenda Albuquerque desaparecerem no retrovisor. Nos fundos da propriedade, perto do riacho que corria cristalino entre as pedras, Tião finalmente alcançou Lucas. Ele agarrou o menino pelo braço,
puxando-o com força, seus olhos arregalados de fúria, mão já se fechando em punho para atingi-lo. Mas no mesmo instante, um tiro ecoou no ar menos alto, seco, fazendo com que pássaros saíssem voando dos galhos das árvores. Tião congelou no lugar, a mão parada no ar. Em cima de uma elevação próxima, Alma estava montada em seu lipizão branco, a arma ainda erguida para o céu, seu rosto imponente e sério sob o luar. Solte esse menino. Agora! Ordenou ela, sua voz cortando o silêncio da noite. Tião olhou para ela, depois para Lucas, que não parava de chorar, mas já não lutava mais. Ele soltou o braço do menino devagar, tentando se explicar. Dona Alma, ele não obedece. Fugiu. Eu só queria ensiná-lo a respeitar. Eu não quero saber das suas desculpas, Tião. Interrompeu ela, guiadando o cavalo em direção a eles. Vi como você tratava a criança. E sei também o que fez com Sandra. Ela foi embora, mas esses filhos não podem ficar à mercê da sua raiva. Ela desceu do cavalo com agilidade, aproximando-se de Lucas e colocando a mão sobre seu ombro. O menino olhou para ela, seus olhos escuros cheios de medo, mas também de esperança. A partir de hoje, Lucas passará a viver comigo no casarão menos, anunciou Alma, firme. Vou assumir a guarda dele, garantir que ele tenha educação e tudo o que precisa. As outras crianças ficarão com você, e você continuará trabalhando como caseiro aqui na fazenda menos, sei que precisa sustentá-los. E isso será garantido. Mas se eu souber que você levantou a mão contra qualquer um deles, não só perderá o emprego como levará uma ação judicial contra você. Tião abaixou a cabeça, sem coragem de olhá-la nos olhos. Entendido, Dona Alma. Obrigado, por não me expulsar. Alma acenou com a cabeça. Depois pegou Lucas na colo. O menino agarrou-se a ela, sentindo a segurança do abraço dela. Com um gesto para Tião, ela voltou para o cavalo, colocando Lucas na sela ao seu lado, e galopou em direção ao casarão, deixando para trás o riacho murmurante e as terras que tinham sido o lar do menino até aquele momento. 2 andares abaixo do salão de festas da mansão Albuquerque, transformado em estúdio improvisado, o som forte de guitarras e bateria ecoava por todo o imóvel. Lucas, com seus cabelos castanhos longos e soltos sobre a camiseta preta da banda, segurava o microfone com firmeza, liderando a música com uma voz rouca e marcante para seus 14 anos. Ao seu lado, Diara Shoston ajustava afinamento do baixo, menos cabelos pretos em tranças grossas, pele clara contrastando com o estilo roqueiro que combinava jaquetas de couro rasgadas e colares de corrente. Mais uma vez, galera! Desta vez com mais energia no refrão. Gritou Lucas, batendo a palma da mão no braço do baterista, um garoto magro de óculos chamado Rafael. Do outro canto do estúdio, o tecladista João e o segundo guitarrista Pedro ajustavam seus equipamentos, enquanto Diara sorria para Lucas, passando a mão pelos cabelos dele quando ele se aproximou. Você está de parabéns, meu amor, disse ela, baixando a voz para não ser abafada pelo som. A banda está ficando cada vez melhor. Lucas sorriu, puxando-a para um abraço rápido. Tudo por causa do seu apoio, Di. Agora vamos lá, o show de sábado precisa estar perfeito. No Centro Financeiro do Rio de Janeiro, no auditório principal do Banco Albuquerque, Alma Martins de Albuquerque encerrava a reunião com seus gestores, seus olhos atentos aos gráficos projetados na tela. Vestida com um terno azul marinho impecável, ela resumia os números com clareza, comandando a sala com a mesma autoridade que outrora comandara as terras da fazenda. Com estas projeções, estamos no caminho certo para expandir para o mercado internacional até o próximo ano menos, concluiu ela, acenando para que os presentes pudessem retirar-se. Quando a sala quase se esvaziou, Gustavo, um homem afro-brasileiro de postura segura, camisa social listrada e óculos de armação grossa,
menos aproximou-se dela com um sorriso. Dona Alma, a atendente nova que contratamos para o setor de investimentos chegou. Está na sala ao lado, esperando para se apresentar. Ótimo, Gustavo. Peça para ela entrar, disse Alma, organizando os papéis sobre a mesa. A porta se abriu e Daniela Salmoura entrou com passos firmes, mas com uma leve timidez em seu rosto. Era impossível não reparar nela menos pele clara como neve, cabelos loiros ondulados que caíam sobre os ombros, e aqueles olhos, íris que pareciam mudar de cor conforme se movia sob a luz do ambiente, passando de um verde profundo, como esmeralda, para um azul claro como o mar do Caribe em um dia ensolarado. Boa tarde, Dona Alma. Meu nome é Daniela Santos Salmoura, menos disse ela, estendendo a mão com educação. Muito prazer em conhecê-la. Fui contratada para o cargo de atendente especializada em contas empresariais. Alma ergueu-se, apertando sua mão, sentindo-se atraída pela presença da jovem desde o primeiro olhar. Os olhos de Daniela chamavam especialmente sua atenção, menos algo neles parecia familiar, como se já tivesse visto aquela cor antes em algum lugar. Prazer é todo meu, Daniela menos respondeu Alma, sorrindo. Já ouvi falar bem de você pelos nossos recrutadores. Vamos conversar sobre suas responsabilidades. Tenho a sensação de que você vai fazer uma grande diferença por aqui. Na sala de reuniões do Banco Albuquerque, Daniela se sentou diante de Alma, seus ombros levemente erguidos, mas com uma segurança que contrastava com seus 17 anos. A luz da janela acentuava a transparência de sua pele clara como petróleo, e seus cabelos loiros caíam em cachos perfeitos sobre o vestido azul claro que usava. Mas era impossível desviar o olhar dos seus olhos, agora verdes como folhas novas depois da chuva, depois azulados como o céu logo antes do entardecer, alternando de forma sutil a cada movimento da cabeça. Tenho experiência em atendimento ao público desde os 15 anos, explicava Dani, com uma voz calma e bem modulada. Trabalhei em um banco menor na minha cidade natal, e sempre fui apaixonada por finanças. Acho que posso ajudar muitos clientes aqui. Alma observava menos-a com atenção, sentindo uma estranha conexão. Você é muito jovem para ter tanta experiência, Daniela. Mas vejo em você uma determinação que admiro. Seus olhos têm uma expressão especial, como se você enxergasse mais do que os outros. Dani sorriu, acenando com a cabeça. Sempre ouvi isso. Me disseram que são como dois céus diferentes, dependendo do dia. Agradeço a oportunidade, Dona Alma. Prometo não decepcionar. Alma estendeu a mão novamente. Bem-vinda ao Banco Albuquerque, Daniela. Começaremos amanhã cedo. Tenho certeza de que faremos ótimas parcerias. Na mansão Albuquerque, horas depois do show da Espaço Sideral, no Centro Cultural da cidade, o som dos aplausos já havia sido substituído pelo silêncio da madrugada. Lucas e Diara estavam na suíte do jovem, a luz baixa das luminárias de parede banhando o ambiente em tons quentes. Ele, com 14 anos, sentia-se mais velho ao lado dela, e ela, aos 17, olhava para ele com um misto de ternura e desejo. Eles se beijavam com intensidade, mãos se explorando com cuidado e curiosidade, descobrindo cada centímetro do corpo um do outro. Diara guiava-o com paciência, acariciando seus cabelos, seus ombros, sentindo a respiração dele acelerar ao seu toque. Lucas, por sua vez, entregava-se completamente ao momento, tocando-a com reverência e paixão, explorando a intimidade dela com a devoção de quem encontra algo precioso e único. Seus corpos se encontravam em perfeita sintonia, movimentos lentos e sincronizados, preenchendo o espaço com suspiros baixos e palavras doces trocadas ao ouvido. Era um momento de descoberta mútua, de conexão profunda que ia além do físico, um romance que se fortalecia a cada toque, a cada gesto,
em uma aventura de amor e desejo que ambos guardariam como algo sagrado. Na fazenda Albuquerque, no interior, o sol batia forte sobre os talhões de cana. Tião coordenava os trabalhadores na colheita, seguindo à risca as ordens do capataz Pedro, que mesmo com os anos continuava vigilante por cada detalhe da propriedade. O velho capataz caminhava entre os trabalhadores, verificando a qualidade da colheita, quando de repente parou, colocando a mão na cabeça com expressão de dor intensa. "Capataz!" gritou Tião, percebendo o tombo que se aproximava. Antes que Pedro caísse no chão, Tião correu e o segurou, chamando os outros funcionários que estavam por perto. Juntos, eles levaram o velho homem até a sombra de um galpão, deitando-o sobre uma esteira de palha. Um dos trabalhadores correu para buscar água e um lençol úmido, enquanto Tião verificava sua respiração e pulsos, mantendo a calma apesar da preocupação. "Ele está com febre alta, menos", disse Tião para os outros, passando o lençol úmido na testa de Pedro. "Vamos levá-lo até a casa do caseiro primeiro, depois chamar o médico da cidade. O senhor Pedro sempre cuidou de nós, agora é a nossa vez de cuidar dele." Os homens acenaram, ajudando a levantar o capataz com cuidado, caminhando devagar em direção à casa onde Tião ainda morava com Leonardo e Margaret, que correram ao ouvir o barulho para ajudar no que pudessem. Em Paris, nos salões luxuosos do distrito de Saint-Germain-des-Prés, Sandra Pascoal posava para as câmeras de uma revista de moda internacional, seus cabelos castanhos ondulados, rosto marcado pela elegância dos anos e pela fama que a acompanhava como uma das maiores artistas plásticas da Europa. Mas atrás do sorriso profissional, seus olhos guardavam a saudade de terras distantes. Ajudando-a a ajustar o vestido de cetim vermelho, estava sua assistente pessoal, Celeste Dubois, jovem de 22 anos, loira de cabelos curtos e despenteados, pele morena bronzeada do verão provençal e olhos azuis intensos. Vestida com um conjunto de alfaiataria preta e sapatos de salto alto, movia-se com agilidade pelo ateliê, coordenando fotógrafos, estilistas e produtores com maestria. "Sandra, amanhã temos a inauguração da exposição no Louvre." Depois do jantar com o ministro da Cultura, menos lembrou Celeste, consultando sua agenda digital. "E a Galeria de Nova York quer confirmar a data para sua turnê no próximo semestre." Sandra assentiu, mas seus olhos estavam voltados para a janela, onde a Torre Eiffel se erguia ao longe. "Celeste, adiando a turnê americana. Preciso que você comece a organizar uma viagem ao Brasil. Já não aguento mais esperar. Tenho que ver meus filhos." Celeste olhou para ela com compreensão, colocando a mão sobre o ombro da artista. "Quando quiser, Sandra. Já sei que este momento chegaria. Vou cuidar de tudo." No Rio de Janeiro, na suíte da mansão Albuquerque, o ar que antes estava cheio de calor e intimidade agora estava carregado de tensão. Diara estava ajoelhada na cama, segurando a mão de Lucas, seus olhos cheios de lágrimas, mas com uma determinação forte. "Lucas, eu te amo há 3 anos. Estamos prontos para isso, menos nos casar, construir nossa vida juntos", disse ela, retirando uma aliança de prata do bolso da jaqueta. "Aceita me casar comigo?" Lucas olhou para a aliança, depois para ela, sentindo o coração apertado. Eu te amo mais do que tudo neste mundo. Mas, quando eu era pequeno, fiz uma promessa para mim mesmo. Encontrarei minha mãe biológica, Sandra, custe o que custar. E só me casarei quando tiver a benção dela." Diara se levantou de golpe, a raiva aparecendo em seu rosto. "Você está brincando? Uma promessa de criança é mais importante do que nós dois? Alma te criou. É sua mãe de verdade." "Ela é minha mãe, sim, mas Sandra me deu a vida." "Preciso encontrá-la menos", retrucou Lucas, também em pé. "Se você não entende, não tem nada a fazer." "Entendo perfeitamente."
gritou ela, guardando a aliança de volta. Se você não quiser se casar, fica bem. Mas eu não vou ficar esperando. Vou voltar a lutar capoeira, como fazia antes de te conhecer. Vou me dedicar ao esporte, ao meu futuro. Lucas deu de ombros, tentando manter a firmeza apesar da dor no peito. Fique à vontade. Se você quiser lutar, lute. Eu não vou impedi-la. Sem mais palavras, Diara pegou sua jaqueta e saiu da suíte batendo a porta, deixando Lucas sozinho na sala vazia, olhando para a janela com os olhos cheios de dúvidas. No banco Albuquerque, a entrevista de Dani com Alma continuava em uma sala menor, mais aconchegante, com café fresco e doces caseiros sobre a mesa. Dani, aos 17 anos, respondia às perguntas com clareza, seus olhos alternando entre verde profundo e azul claro, conforme ela explicava suas ideias sobre atendimento ao cliente. Acho que podemos criar um programa especial para jovens empreendedores, disse ela, desenhando um gráfico rápido no papel. Muitos têm boas ideias, mas não sabem como lidar com as finanças. Podemos oferecer consultoria gratuita nos primeiros meses. Alma observava menos a fascinada, notando como a luz do sol que entrava pela janela fazia suas íris brilharem como pedras preciosas. Esta é uma ideia brilhante, Daniela. Já pensei em algo parecido, mas você trouxe detalhes que nunca considerei. Quantos anos você disse que tem? 17, Dona Alma menos respondeu Dani, sorrindo. Mas a idade não define a capacidade de pensar grande, não é? Com certeza não, concordou Alma, assinando os documentos de contratação. Você começará na próxima semana, no setor de investimentos. E já quero que comece a desenvolver este projeto. Tenho a sensação de que você veio para fazer grandes coisas por aqui. No apartamento de estilo moderno em Manhattan, com vista para o rio Hudson, William Marconi Leclerc Morrowbin. Todos os amigos o chamavam de Connie menos ajustava o capacete sobre a cabeça, pronto para sair em sua moto. A mala com documentos importantes estava já na entrada quando a campainha tocou de repente. Ao abrir a porta, ele encontrou-se com Sidney Henny Briston, menos sua noiva, ruiva de cabelos longos e ondulados que caíam sobre os ombros, pele clara como porcelana e olhos azuis intensos. Vestida com um casaco de pele rosa claro e calças jeans justas, ela sorriu ao vê-lo, estendendo os braços para um abraço. Surpresa! Disse ela, beijando-o no rosto. Cheguei mais cedo do que planejava. Não conseguia esperar para te ver, Connie. William abraçou-a com força, sentindo um sorriso aparecer no rosto apesar da surpresa. Não poderia ter chegado em um momento melhor. Estava prestes a sair para resolver uns assuntos. Mas tudo pode esperar. Entra, meu amor. Ela entrou no apartamento, olhando ao redor com admiração. Sempre amei este lugar. Mas vamos conversar. Tenho coisas importantes para te contar sobre a família. Algumas quadras de distância, no porão de um antigo armazém abandonado no Brooklyn, Marks Briston organizava as últimas providências para a reunião. Homem branco, de boa aparência, cabelos castanhos bem cuidados e 28 anos. 2 anos mais velho que Sidney menos, ele movia-se pelo local, com a segurança de quem comandava o tráfico de armas na região de Nova York. Quando o relógio bateu às 22 horas, a porta do porão se abriu e Sharon Chan entrou com passos firmes. Com 1,8 de altura, penteado tradicional japonês que contrastava com seus traços italianos marcantes, cabelos curtos e estilosos, ela vestia um kimono preto bordado em vermelho, movendo-se com uma elegância que não passava despercebida. Eram 32 anos dela, menos 2 anos mais jovem que William. Marks Briston menos, disse ela, estendendo a mão com um sorriso leve. Finalmente nos encontramos. Meu pai, Ken Dushan, mandou-me para firmar o contrato entre nós e o clã do crime. Marks a cumprimentou, guiando-a até uma mesa onde documentos estavam espalhados.
Sharon, é um prazer. Já ouvi falar muito do seu pai e da organização. Estou pronto para fechar o acordo. Vamos levar o tráfico para outro patamar. Ela sentou-se, passando a mão sobre os papéis com precisão. O clã do crime vai garantir a segurança das rotas e o fornecimento. Você ficará responsável pela distribuição em toda a costa leste. Mas saiba que meu pai não tolera traições, Marks. Qualquer desvio e você saberá o preço. Marks sorriu, assinando os documentos. Entendido perfeitamente. Nós faremos negócios muito lucrativos juntos. Sharon assinou em seguida, guardando uma cópia do contrato na manga do kimono. Com certeza. Em uma semana, as primeiras cargas chegarão. Aguarde nosso contato. Sem mais palavras, ela se levantou e saiu do porão, deixando Mox ali, sorrindo ao pensar no poder e no dinheiro que estavam para chegar. No hall principal do Banco Albuquerque, o som dos sapatos batendo no piso de mármore e o murmúrio de conversas profissionais enchia o ambiente. Lucas entrou com passos firmes, vestindo sua jaqueta de couro rasgada, calças pretas e botas pesadas. O visual roqueiro que tanto marcava sua identidade. Ao cruzar o salão, seus olhos foram diretamente para a recepção, onde uma figura alta e imponente se destacava entre as outras funcionárias. Daniela media cerca de 1,8 metro, sua postura ereta e segura, pele clara como neve e cabelos loiros que caíam em cachos perfeitos sobre o uniforme azul marinho do banco. Mas foi quando seus olhos se cruzaram com os de Lucas que ele se congelou no lugar, menos aquelas íris que alternavam entre verde profundo e azul claro, brilhando como joias sob a luz dos lustres, eram impossíveis de ignorar. Ele aproximou-se da recepção, sentindo uma estranha sensação no peito, mas tentando manter a firmeza. Olá, eu quero ver Alma Martins de Albuquerque. Sou seu filho. Dani olhou para ele de cima para baixo, um leve sorriso de desdém aparecendo nos lábios. A altura dele, pouco mais de 1,6 metro, e o visual rebelde contrastavam totalmente com o ambiente formal do banco e com a imagem que ela tinha do filho da dona Alma. Filho dela? Perguntou ela, com uma pitada de ironia na voz. A dona Alma não recebe visitas sem agendamento prévio, garoto, e... Devo dizer que você não parece muito com o perfil do filho de uma empresária tão importante como ela. Lucas franziu a testa, sentindo o desprezo em sua voz. Ele sempre preferira mulheres mais baixas, com postura delicada como Diara, menos 1,58 metro de altura, pequena e doce. Mas ali, diante daquela mulher alta e distante, era impossível desviar o olhar dos seus olhos encantadores. Mesmo com a raiva que começava a subir nele, ele se via preso ao contato visual dela. Eu não estou mentindo, disse ele mais firme. Meu nome é Lucas Martins de Albuquerque. Minha mãe me criou desde que eu era pequeno. Eu só preciso falar com ela. Dani continuou olhando para ele, seus olhos agora completamente verdes, como se a irritação alterasse a cor. Se você realmente for quem diz ser, teria telefone para avisar da sua vinda. Ou pelo menos vestiria algo mais adequado para vir até um banco desse porte. A dona Alma está em reunião e não pode ser perturbada. Volte outro dia, com agendamento. Lucas sentiu o sangue esquentar no rosto. Ele queria brigar, dizer que ela não tinha direito de tratá-lo assim. Mas aqueles olhos, algo neles o fazia se segurar. Ele deu de ombros, virando as costas. Tudo bem, mas eu volto. E quando minha mãe me receber, você vai ver que não estou mentindo. Dani não respondeu. Apenas virou-se para atender outro cliente, mas sentiu os olhos do garoto em suas costas por alguns segundos mais, e uma estranha sensação de familiaridade que não conseguia explicar. No momento em que Lucas se preparava para sair do hall, a porta giratória se abriu com força e Gustavo de Oliveira entrou, homem afro-brasileiro,
de terno cinza impecável, óculos de armação dourada e postura segura. Ao avistar o jovem, um sorriso largo apareceu em seu rosto. Lucas, que bom te ver por aqui, filho, disse ele, aproximando-se e apertando o ombro do garoto com afeto. Vejo que você ainda usa aquele visual roqueiro que tanto gosta. Sua mãe vai adorar. Lucas relaxou de imediato, sorrindo de volta. Gustavo, que sorte encontrar você por aqui. A funcionária ali disse que minha mãe não pode ser perturbada, mas eu precisava falar com ela. Dani, que estava atenta à conversa, sentiu o rosto esquecer. De pé, observou o advogado, pessoa de grande prestígio no banco, quem trabalhava diretamente com Alma há anos, tratando o garoto como filho próprio. Com vergonha do que havia dito, ela se aproximou rapidamente deles, tentando reverter a situação. Desculpe, por favor, disse ela, com voz baixa e respeitosa, olhando para Lucas. Eu não sabia. Realmente não tive a menor ideia de quem você era. Fui muito desconsiderada, peço desculpas sinceras. Gustavo olhou para Dani e depois para Lucas, entendendo o que havia acontecido. Daniela, não se preocupe. Lucas tem um visual bem característico. É normal que você não reconhecesse ele de primeira. Ele é sim o filho adotivo da dona Alma Menos e o único herdeiro do grupo Albuquerque. Dani sentiu o peso da sua atitude, baixando a cabeça por um instante antes de olhar para Lucas novamente, seus olhos agora azulados e cheios de preocupação. Eu posso avisar a dona Alma da sua chegada agora se quiser. Ela deve estar terminando a reunião em breve. Vou ligar para o escritório dela imediatamente. Lucas olhou para ela, notando a sinceridade no tom da jovem. A raiva que sentira minutos antes já havia passado, substituída por uma curiosidade estranha, menos principalmente quando ele se deparava com aqueles olhos que pareciam mudar de cor a cada segundo. Tudo bem menos, disse ele, com um leve sorriso. Agradeço se puder avisar. Eu espero aqui mesmo. Dani acenou rapidamente, virando-se para o telefone da recepção. Enquanto discava o número, ela não conseguia deixar de pensar no garoto, menos na forma como ele tinha se mantido firme apesar do seu desdém, e na estranha sensação de que já havia visto aqueles olhos escuros dele em algum lugar antes. Assim que a porta da sala de reuniões se abriu, Alma apareceu no corredor, acompanhada por outros executivos do banco. Ao avistar Lucas no hall, seu rosto iluminou-se com um sorriso enorme. Ela despediu-se rapidamente dos colegas e foi em direção ao filho, abraçando-o com força. Meu anjo! Que surpresa maravilhosa! Disse ela, passando a mão pelos cabelos longos de Lucas. Eu estava acabando de pensar em você. Daniela se aproximou timidamente, pronta para se desculpar novamente, mas Alma a interrompeu com um gesto amável, rindo baixinho. Não se preocupe, Daniela. Eu sei como é menos, meu filho não tem exatamente o visual que todo mundo espera de um herdeiro de banco, disse ela, olhando para Lucas com carinho. Você fez o seu trabalho, é isso que importa. Agora vá em frente. Por favor. Estaremos na minha sala se precisarem de alguma coisa. Com um suspiro de alívio, Dani acenou e se retirou, olhando para trás uma vez só antes de desaparecer no corredor. Alma puxou Lucas pela mão em direção ao elevador, encontrando Gustavo esperando por eles na entrada da sala executiva. Gustavo, que bom que você está por aqui, disse Alma, fechando a porta da sala. Precisamos conversar sobre a proposta de expansão para o mercado asiático. Mas primeiro, me diga o que trouxe meu filho até aqui. Lucas sentou-se no sofá da sala, observando atentamente a conversa entre eles. Seus olhos paravam de vez em quando na janela, pensando em Dani e nos seus olhos encantadores que não saíam da sua cabeça. Em Paris, no Palácio de Chaillot, Sandra terminava sua apresentação na abertura da Exposição Internacional de Artes Plásticas. Vestida com um vestido de seda preta,
Ela recebeu os aplausos da plateia com elegância, trocando cumprimentos com artistas e autoridades presentes. Celeste a acompanhava a cada passo, garantindo que tudo corresse como planejado. Ao retornar para a limusine que os esperava na saída lateral, Sandra sentou-se na poltrona de couro preto e suspirou profundamente, fechando os olhos. A sensação de saudades que a assolava havia se intensificado nos últimos dias. Ela pensava em Leonardo e Margaret, claro, mas era Lucas quem vinha constantemente à sua mente, como se uma força invisível a puxasse de volta para ele. Está tudo bem, Sandra? Perguntou Celeste, preocupada. Sim, minha querida menos, respondeu ela, abrindo os olhos e sorrindo fracamente. Apenas estou pensando em casa, em meus filhos. Acho que a hora de voltar está mais perto do que eu imaginava. Nos Estados Unidos, no apartamento de William em Manhattan, a luz baixa das luminárias de parede banhava o ambiente em tons quentes. Ele e Sydney estavam abraçados na cama, seus corpos unidos em um abraço firme e protetor. Ela acariciava suavemente o peito dele, ouvindo o ritmo calmo do coração dele, enquanto ele beijava a testa dela com carinho. Eu amo você, Connie, sussurrou Sydney, olhando para ele com olhos cheios de amor. Quero que a gente consiga ficar juntos para sempre, sem mais segredos da família. William a apertou mais contra si mesmo, fechando os olhos. Também te amo, Sid. Prometo que vamos resolver tudo isso em breve. Você não precisa se preocupar com Marx e seus negócios. A algumas quadras de distância, em um escritório discreto no centro de Brooklyn, Max Briston observava as telas do computador, onde os mapas das rotas de tráfego eram projetados em detalhes. Sharon Chan estava ao seu lado, explicando os pontos estratégicos da operação com precisão. As primeiras cargas chegarão na próxima quinta-feira, no porto de Newark, disse ela, apontando para um ponto no mapa. Meu pai quer que tudo seja feito sem problemas. Qualquer erro será responsabilidade sua, Marx. Ele sorriu, confiante. Não se preocupe, Sharon. Tudo está sob controle. Em pouco tempo, o clã do crime vai dominar todo o tráfico da costa leste, e nós vamos ficar muito ricos com isso. Ela deu de ombros, olhando para o horizonte pela janela escura do escritório. Espero que você esteja certo. Meu pai não brinca em serviço. Análise completa da história. Título: Olhos de Encanto. Visão geral. Olhos de Encanto é uma narrativa que entrelaça dramas familiares, ambições pessoais, segredos do passado e tensões entre o mundo legítimo e o criminoso. A trama se desenvolve em múltiplos cenários, desde as vastas terras da Fazenda Albuquerque no Brasil, até os centros urbanos do Rio de Janeiro, Paris e Nova York, menos construindo uma teia de relacionamentos complexos e destinos interligados. Eixo central da história. O cerne da narrativa gira em torno da busca de Lucas Martins de Albuquerque por sua mãe biológica, Sandra Pascoal, e do impacto que essa busca tem em sua vida e na vida de todos à sua volta. Paralelamente, a história explora a ascensão de Alma Martins de Albuquerque como líder empresarial, os segredos da família Briston nos Estados Unidos, o sucesso de Sandra como artista em Paris, com todos esses fios se conectando por meio de detalhes sutis, especialmente os olhos encantadores que parecem transmitir uma ligação entre gerações. Desenvolvimento das trilhas narrativas. 1. Linha familiar brasileira. A história começa na Fazenda Albuquerque, onde a tragédia na vida de Sandra leva à adoção de Lucas por Alma. Anos depois, Lucas é um jovem rebelde líder de banda de rock, cuja relação com Diara é posta à prova por sua promessa de encontrar sua mãe biológica. Paralelamente, Alma constrói um império financeiro e acaba contratando Daniela Salmoura, menos uma jovem com olhos misteriosos que despertam curiosidade em Lucas. 2. Linha artística em Paris.
Sandra Pascoal foge da fazenda para construir uma carreira de sucesso como artista em Paris, mas a saudade de seus filhos, especialmente Lucas Menos, a faz planejar seu retorno ao Brasil. 3. Linha criminal nos Estados Unidos da América. A família Bristol se divide entre Sidney menos noiva de William e em busca de uma vida pacífica menos e Marks, que faz parcerias com o clã do crime liderado por Ken Duchan e sua filha Sharon, envolvendo-se no tráfico de armas. William, por sua vez, tenta equilibrar seu amor por Sidney com a necessidade de protegê-la dos segredos de sua família. Elemento-chave: os olhos como símbolo. A característica dos olhos que mudam de cor aparece em Daniela, e é um elo que conecta personagens ao longo da trama, sugerindo laços de sangue ou destino que ainda serão revelados. Contraste entre mundos. A narrativa coloca em confronto o mundo legítimo e o mundo criminoso, além de contrastar ambientes rurais e urbanos, nacionais e internacionais. Promessas e segredos. Muitos personagens carregam promessas não cumpridas ou segredos que moldam suas ações. Desde a promessa de Lucas de encontrar sua mãe, até os segredos da traição de Augusto e as atividades criminosas de Marx. Lista de todos os personagens. 1. Sandra Pascoal, mãe biológica de Lucas, Leonardo e Margaret. Artista plástica de sucesso em Paris. 2. Tião, ex-marido de Sandra. Caseiro da fazenda Albuquerque. Pai biológico de Lucas, Leonardo e Margaret. 3. Lucas Martins de Albuquerque. Filho adotivo de Alma. Líder da banda de rock, Espaço Sideral. Tem 14 anos. 4. Leonardo, filho de Sandra e Tião. Irmão de Lucas e Margaret. 5. Margaret, filha de Sandra e Tião. Irmã de Lucas e Leonardo. 6. Alma Martins de Albuquerque, mulher de negócios. Dona da Fazenda Albuquerque e do Banco Albuquerque, mãe adotiva de Lucas. 7. Augusto Alves de Albuquerque, ex-marido de Alma. Traidor, expulso da fazenda. 8. William Marconi Leclerc Morrow Bean, ex-combatente americano, amigo e colaborador de Alma. Noivo de Sidney. Nini. Carlos Bronner, americano que ajuda Sandra a fugir da fazenda. 10. Pedro, capataz da fazenda Albuquerque. 11. Diara Shoston menos namorada de Lucas, 3 anos mais velha. Estilo roqueiro, praticante de capoeira. 12. Rafael, baterista da banda Espaço Sideral. 13. João, tecladista da banda Espaço Sideral. 14. Pedro, segundo guitarrista da banda Espaço Sideral. 15. Daniela Santos Salmoura, menos nova funcionária do Banco Albuquerque. 17 anos, olhos que mudam de cor. 16. Gustavo de Oliveira, menos advogado e colaborador de Alma. Afro-brasileiro. 17. Celeste Dubois, assistente pessoal de Sandra em Paris, jovem francesa. 18. Sidney Henny Briston, menos noiva de William. Irmã de Marx, americana ruiva. 19. Marx Briston, menos irmão de Sidney, traficante de armas em Nova York. 20. Sharon Chan, menos representante do clã do crime, filha de Ken Duchan. Italiana japonesa. 21. Ken Duchan, menos líder do clã do crime. Pai de Sharon. Crédito. Capítulo 1 menos parte 1 menos cena 1 a cena continuada. Escrito por Jefferson Pires. Desenvolvido e expandido em colaboração. Fim do tema e cena da parte capítulo informado.
Quanto mais o tempo passa, mais eu aprendo sobre você. E quanto mais sei sobre você, mais entendo o porquê. Você tem jeito de me fazer amar você. E se eu te amo, eu só quero estar com você. Com você eu quero estar. Nos seus olhos vejo o meu lugar. Não há nada que eu trocaria por essa paz. Tudo o que eu sonhei agora faz sentido. É com você que eu quero estar. Junto a você o mundo parece menor. O seu sorriso é o meu melhor calor. Não importa o que vier, eu sei que estou em casa. Com você ao meu lado, tudo fica mais fácil. Sim, assim é a graça. Next to you, the world feels smaller. Smile is my best one. No matter what comes, I know I'm on. With you by my side, everything gets easier. Yes, this is grace. Quanto mais eu te conheço, mais me apaixono a cada dia. Cada dia me apaixono. Por você eu me apaixono. E cada detalhe seu é um presente que eu não troco. Você tem jeito de acertar em tudo que faz. E se eu te amo é porque você é tudo que eu sempre quis ter. Junto a você o mundo parece menor. O seu sorriso é o meu melhor calor. Não importa o que vier, eu sei que estou em casa. Com você ao meu lado, tudo fica mais fácil. Sim, assim é a graça. Next to you, the world feels smaller. Smile is my best one. No matter what comes, I know I'm on. With you by my side, everything gets easier. Yes, this is grace. E não importa por onde eu vá, desde que eu esteja ao seu lado. Só você, sei lá, é que você é o meu lar é você. Você é o meu lugar, meu lar. Eu só quero te amar. Ouvi dizer que o clã do crime liderado por Kendujan invadiu a mansão. Marcou em um Natal em Roma e causou um grande massacre, derramando sangue inocente. E como catada final, sequestrou a bebê dos Marconi e fez dela sua arma de guerra. Se liga na história. O crime fez dela uma assassina. Sua missão é eliminar o último filho dos Marconi. Ela dispara, ele mergulha nas balas e ela anuncia: William Marconi está morto, e se vira. Surpresa! Dispara em fogo contra a última filha dos Marconi. Ela se esquiva e foge, mas é encontrada por Jack Bristo, que a ela revela a verdade. Sharon Shane nunca existiu. Eu sou Elizabeth Marconi, agora que você matou o seu irmão. Colocou sua cabeça a prêmio. Você é a última filha dos Marconi. Aquele que você chama de pai matou seus pais e te fez matar seu único irmão. Ela jura vingança e se junta com os X-Angel. É hora da catada final. Seu codinome é Vingadora. Sharon Shane Sobrevive pra levar para o inferno. O homem que antes ela o chamava de pai se vinga pela morte de sua família. E na catada final, das sombras ele surge disparando fogo contra quem não chama. Ele está vivo e amou contra seus inimigos para salvar sua irmã. Catada
de seu inimigo para salvar sua irmã. Cantada final. Rei está vivo e Armon está cilada para salvar sua irmã. Ela quer na real. Cantada final. Ela cai na real. Cantada final. Cai na real. Ela jura vingança. É hora da catada final. Seu codinome é Vingadora. Sharon Shan sobrevive para levar para o inferno seus inimigos. E ela quer vingança pela morte de sua família. E na catada final, das sombras, ele surge disparando fogo contra Kendo Swan. Ele está vivo e Armon está cilada para salvar sua irmã. Ele está vivo e Armon está cilada para salvar sua irmã. Para salvar sua irmã. Catada final. Sharon Shan nunca existiu. Você é Elizabeth Marconi. E agora que você matou seu irmão, colocou sua cabeça a prêmio. O Gang Watts, uma filha dos Marconi. Aquele que você chama de pai matou seus pais e te fez matar seu único irmão. Ela jura vingança e se junta com os X-Angel. É hora da catada final. Seu codinome é Vingadora. Sharon Shan sobrevive pra levar para o inferno. O homem que antes ela o chamava de pai se vinga pela morte de sua mãe. E aí na catada final, das sombras ele surge disparando fogo contra Kendo Shan. Ei, Ying está vivo e Armon contra seus inimigos para salvar sua irmã. Catada final. Ela dispara, ele mergulha nas balas. Eles disparam, elas desfirmam, rejura vingança. Yang surgiu das sombras e surpreende seu inimigo para salvar sua irmã. Catada final. Ei, Ying está vivo e Armon está cilada para salvar sua irmã. Ela quer errar. Catada final. Ela cai na real. Catada final. Cai na real. Catada final. Hey, Ying está vivo e Armon está cilada para a cilada para salvar sua irmã. Salvar sua irmã. Não diga nada, o silêncio já fala por ti. Mas apenas saiba, você não está só. Eu estou aqui.
Estou aqui, estou aqui por ti. Se há dias sombrios, sempre haverá um novo amanhecer. E o sol vai brilhar outra vez. Você não está só no ar. Não diga nada, o silêncio já fala por ti. Mas apenas saiba, você não está só. Eu estou aqui como um farol, um guia. Estou aqui por ti. Estou aqui. E saiba, em cada lágrima que caia, Hoje pode até parecer o fim. mas para cada manhã há um novo amanhecer. Olha para mim. Se há dias sombrios, sempre haverá um novo amanhecer. E o sol vai brilhar outra vez. Você não está só. Eu estou com você. Só basta saber. As ondas do mar dançando suavemente. Levam as dores, trazem um futuro reluzente. Eu estarei ao teu lado em cada passo, em cada vaso. E no seu silêncio, Seu silêncio fala por mim. Então respire fundo, deixa o vento levar. a esperança renasce como a luz a cintilar. Não há distância que possa nos separar. Neste mar de emoções, sempre iremos navegar. Olha para mim. O caminho pode ser incerto, e ao olhar para o céu, vejo o arco-íris brilhar. Ao final de cada tempestade, o céu volta a brilhar. Então respire fundo, deixa o